JR vai trazer pra gente tudo sobre o mundo da bola no final de semana, a ginástica feminina campeã no Pan-Americano e o vôlei feminino que bateu um bolão, mas infelizmente perdeu a Superliga. E vamos receber ao vivo o prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu, para um bate-papo, falando de tudo um pouco. Começa agora, Manhã Conecta. Manhã Conecta. As notícias da região logo cedo para você. 6h59. 86 internos que estavam em tratamento contra a dependência química na Clínica Nova Vida, em Limeira, foram removidos esse final de semana por ordem da Justiça. A informação foi passada ontem à noite pelo dono da clínica. A clínica foi interditada na última quinta-feira por suspeita de irregularidades sanitárias e uso de medicamentos impróprios. A ação envolveu o Ministério Público, Polícia, Prefeitura e os Conselhos de Medicina e Enfermagem. Segundo a Vigilância Sanitária, havia indícios também de que a clínica fazia internação mesmo contra a vontade do paciente. Só este ano, 4 clínicas para dependentes químicos foram fechadas em Limeira, pelo menos pelos mesmos motivos. Em 7 meses, 4 clínicas interditadas ou fechadas é muito preocupante. Para você ter uma ideia, você tem várias denúncias de abertura de clínicas que você precisa checar. Estas 4 estavam abertas com 86 pacientes. São 86 pessoas doentes que precisam de tratamento e que simplesmente foram devolvidas para suas famílias, segundo a clínica. Eu conversei com o representante da clínica ontem e ele me disse exatamente isso, que a última pessoa que a clínica ainda abrigava foi entregue, devolvida à família na noite de sábado. Agora são 86 pessoas doentes, cidadãos de Limeira, que precisam de atendimento médico. A situação continua crítica para essas pessoas e para essas famílias, né? Agora são 7h02. E o governo federal prorrogou o prazo que venceria na última sexta-feira para atualização do cadastro único das famílias com cadastros revisados pela última vez em 2017. O novo prazo é até 14 de outubro e a regularização é necessária para evitar o bloqueio de benefícios como Auxílio Brasil, benefício da prestação continuada, tarifa social de energia elétrica, entre outros. Atenção ao volante. Segunda-feira é sempre um dia de movimento mais pesado nas estradas. Marcelo Moraes está com o trânsito nas rodovias aqui do interior? Isso mesmo, Jaqueline. Aqui na região o trânsito está tranquilo. Nas rodovias administradas pela concessionária Intervias, o trânsito está normal e os motoristas podem seguir viagem com segurança. Claro, sempre devem respeitar principalmente o limite de velocidade e no trecho da concessão da Autoban, que administra boa parte da Anhanguera e Bandeirantes, o movimento está tranquilo nesse momento. O único problema está lá no quilômetro 30, em Cajamar, quase chegando em São Paulo. Aí o trevo de retorno neste ponto da rodovia está interditado para obras. Então, o motorista deve ficar atento para as rotas alternativas. Araras foi a cidade escolhida pelo empresário José Luiz Sintra Junqueira para iniciar um projeto multiplataforma envolvendo televisão, mídias digitais e 10 rádios FM. Para o exigente mercado do interior paulista que a Rede Conecta trabalha incansavelmente. Manhã Conecta é mais um novo produto no ar. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui para começar esse jornal. Um jornal importantíssimo que vai fazer a união da região através de notícias e informações esportivas, culturais e principalmente humanas, para ajudar o dia a dia, para ajudar quem está começando o dia, para ajudar todos aqueles que estão ligados aqui na Conecta, estão conectados numa realidade melhor. Eu agradeço profundamente todos vocês que participam do Momento Conecta, agradeço todos vocês que participam da evolução da Rede Conecta.
E com certeza absoluta, a nossa equipe de jornalismo estará sempre fazendo a diferença para todos. Paz e bem. Muito bem, agora 7 horas e 4 minutos, 7 e 4, é o Manhã Conecta no 104,1. Conecta. Tempo. A previsão do tempo para hoje na região de Araras é de sol com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. Ventos de 14 km por hora, umidade mínima de 19% e máxima de 81%. O sol nasceu exatamente às 6 horas e 48 minutos e vai se pôr às 5h43. A mínima para hoje é de 18 e máxima de 29 graus. Aproveitando, fica aqui um alerta. Evite lavar calçadas e quintais. Economize, faça uso racional da água porque não há previsão de chuva tão cedo. Eu sou a Aline Crispim e também estou no Manhã Conecta. 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. A Aline falou agora com a gente sobre o tempo, agora vamos com a Jaqueline. Fim de semana movimentado para os plantões policiais da região. Em Rio Claro, Márcio Batista de Jesus foi assassinado com 5 tiros no bairro Cervezão. Esse é o 25º homicídio do ano que entra para a lista de investigações da polícia. E em Limeira, tentativa de roubo à mão armada em uma padaria da Vila Independência. Um cliente que estava no local reagiu e conseguiu tomar do bandido um revólver carregado com 6 balas no tambor. Nesse caso, a orientação da polícia é a seguinte: não reaja. Um homem de 33 anos invadiu um hospital Bom Samaritano em Arthur Nogueira durante a madrugada e colocou fogo no corpo. O hospital funciona em horário comercial e o segurança chamou a polícia. O homem foi levado para a Santa Casa de Cosmópolis e está internado em estado grave. Pois é, um final de semana violento, né? Porque Rio Claro, por exemplo, a gente precisa realmente cobrar das autoridades, até estaduais, né? Como já foi pedido, inclusive, pelo secretário municipal de segurança, a vinda da rota para cá. Mas é necessário uma atitude veemente aí, firme, para que contenha esses homicídios na região, né? São 25 homicídios. Nós estamos no mês 7. É muita coisa. Em relação a Limeira, essa tentativa de assalto e a questão da reação, realmente a gente não tem muito o que fazer, né? É assalto? Não reaja. Entregue os seus pertences e, né, reclame por segurança, faça o que quiser, mas mantenha a sua vida, né? E em relação ao ocorrido aí no Hospital Bom Samaritano, em Arthur Nogueira, é realmente uma situação muito triste, né? A situação de alguém chegar a colocar fogo ao próprio corpo é uma coisa realmente... Precisa saber exatamente o que aconteceu e se prevenir para que isso não volte a acontecer, né? E que ele consiga se recuperar, né? Agora são 7 horas e 11 minutos, vamos para um pequeno intervalo e na volta você confere dicas de saúde com a São Leopoldo Mandic e também dicas de previdência com o Hilário Bock. Conecta, conecta, conecta. Quer destacar sua empresa no segmento A e B? Anuncie aqui. Ligue 19 998 53 4791. Conecta FM. Conecta. EVA Materiais de Construção, uma nova opção para você comprar materiais de construção, areia, pedra, saibro, pedresco e brita. Leve com exclusividade em Araras. Isso mesmo, a EVA é a única revenda de brita leve na cidade. Blocos estruturais, blocos de cerâmica e cimento. Ligue 3544-7755 ou pelo WhatsApp 19 997900151. Avenida José Marques da Silva, 1449, em frente ao Hospital Unimed. 7 horas e 11 minutos. Atualize e aprofunde o seu conhecimento em odontologia. Faça pós-graduação na Faculdade São Leopoldo Mandic, em Araras. Aprenda com professores reconhecidos no mercado, em uma infraestrutura completa e tecnológica. Cursos em todas as especialidades da odontologia. Transforme sua carreira.
WhatsApp 19 3508 0711. Pós é na Mandique. 104,1 FM Conecta. Manhã Conecta, pra ver e ouvir. Agora 7h13. Rio Claro vai vacinar contra a Covid hoje a partir das 7h30 da manhã. Nas unidades de saúde da família do Mãe Preta, Terra Nova e Bom Sucesso, o atendimento vai até às 6 da tarde. Nos postos de saúde de Ajapi, Wenzel, Vila Cristina, Cervezão e Avenida 29, a vacinação vai até às 4h30 da tarde. Já a vacina contra a gripe, pessoas com mais de 6 meses de idade podem tomar. Ela está sendo aplicada nas unidades de saúde da família e unidades básicas e outras unidades básicas de saúde. 7h10. Faculdade São Leopoldo Mandique e a Saúde. Hoje vamos falar de dentes inclusos. Dentes inclusos são aqueles que não erupcionaram em seu período normal, mesmo estando completamente desenvolvidos. Eles se apresentam totalmente envolvidos por osso ou por osso e mucosa. As inclusões podem ser ósseas, quando os dentes estão completamente dentro do tecido ósseo, submucosas, quando uma parte do dente está recoberta apenas pela fibromucosa, ou semi-inclusos, quando o dente já rompeu a fibromucosa que o recobria, mas não terminou sua erupção. Os terceiros molares, ou chamados dentes do siso, são dentes que apresentam a maior incidência das inclusões, e isso acontece por sua erupção se dar numa época mais tardia em relação aos outros dentes. A falta de espaço na arcada é um dos tantos fatores que podem influenciar e justificar a necessidade de extração. É importante consultar um cirurgião dentista para orientar-se a respeito dessa indicação. Eu sou a professora Daniela Prata Taquelli, da Faculdade São Leopoldo Mandique, CRO 68011. Pergunte já, com Hilário Bock. Uma boa notícia para quem espera por perícia judicial. O INSS vai liberar uma verba que com certeza vai ajudar quem está na fila de espera. Hilário Bock é o nosso especialista em Previdência Social e traz as informações importantes. Lápis e papel na mão para anotar tudo que você precisa saber sobre os seus direitos previdenciários. São 7h12. Vamos então com o Hilário Bock aqui no Manhã Conecta. Você ligado nas principais notícias para começar muito bem o seu dia nessa manhã de segunda-feira aqui na Conecta FM 104,1. Vamos então com o Hilário Bock. O INSS vai liberar 312 bilhões de reais para pagar perícias judiciais. Quem quer um benefício da Previdência sabe o quanto a demora traz de problemas para um trabalhador. Fica sem dinheiro e também fica sem renda. Ele fica no limbo previdenciário, quando a gente chama que a pessoa está nessa situação, sem dinheiro e sem trabalho e sem a Previdência Social. Você sabe que foi aprovada uma lei que obriga o INSS a antecipar o pagamento dos honorários dos peritos nos processos em que se discute a incapacidade ou a deficiência dos segurados e dependentes da Previdência Social. Essa lei é a lei número 14.331, que dispõe sobre a antecipação do pagamento da perícia que vai acontecer em duas situações. Nas ações que discutem a concessão de benefícios assistenciais às pessoas com deficiência, aquele benefício do BPC-LOAS, do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. E também nas ações em que se pretende a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Mas também não adianta ter lei se não tem dinheiro para pagar, não é mesmo? Bom, por isso, tem um projeto de lei no Congresso Nacional, o número 13, agora de 2022, que abre um orçamento para a Seguridade Social que vai estar disponibilizado para a Previdência com um crédito especial de 312 bilhões para pagamentos de honorários periciais nas ações em que o INSS figure como parte e que sejam de competência da Justiça Federal. Aqueles processos estão lá no Juizado Especial Federal, nas varas federais, aguardando chegar a perícia
e muita gente está com a perícia aí a ser realizada e não se realiza por falta de verba para pagar os peritos. Agora só falta a sanção do presidente da República para esse dinheiro chegar nas mãos da Justiça e dos peritos para que as perícias sejam de fato realizadas. Bom, nós vamos estar acompanhando tudo isso e vamos mostrar para você. Para a gente concluir, eu quero falar aqui quais são os tipos de benefícios do INSS que dependem de perícia, né? Porque, mas quais são os benefícios, Hilário? Bom, então vamos lá. Para quem nunca pagou a Previdência, é o BPC-LOAS, o benefício da prestação continuada, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Agora, para quem é contribuinte da Previdência, o leque de benefícios é maior. Vai desde a aposentadoria por invalidez integral para quem está totalmente incapacitado, o auxílio-doença para quem pode recuperar a capacidade para o trabalho, o auxílio-acidente para quem tem alguma incapacidade parcial, mas consegue continuar trabalhando, e também a reabilitação profissional para quem quer voltar ao trabalho, mas tem algum tipo de dificuldade. Mas tem algumas situações que permitem a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, em que a data do benefício pode ser antecipada se for comprovado que o segurado também possui algum tipo de deficiência, leve, moderada ou grave, pouco importando se ela é física, mental, intelectual ou sensorial. Então, o trabalhador que vai ser submetido à perícia, é bom saber que essa perícia também pode ajudar em outros tipos de aposentadoria. E, finalmente, também um caso de perícia é quando se pede uma pensão por morte, em caso em que o dependente precisa provar que tem algum tipo de incapacidade para continuar recebendo o benefício, ou também algum tipo de deficiência. É o caso, por exemplo, dos filhos maiores que têm algum tipo de deficiência ou são incapazes. Eles têm direito de receber o benefício de pensão por morte além dos 21 anos. Então, vamos acompanhar agora a sanção ou veto do presidente da República para a gente trazer mais novidades para vocês. 7h16. Na cara do gol. Fim de semana foi movimentado no esporte. Para comentar um pouquinho sobre como foi, estamos aqui com Luiz Pierre. Bom dia, Pierre. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Mário. Bom dia, Marcelo. Final de semana aí bastante agitado aí no futebol. Tivemos vôlei, tivemos também ginástica rítmica, com o Brasil ganhando o campeonato pan-americano. Então vamos lá, vamos começar com a Copa Paulista, que é o futebol aqui da nossa região. Nesse final de semana, na sexta-feira, o 15 de Piracicaba e Rio Claro empataram em 2-2 lá em Piracicaba. O Rio Claro não está bem no campeonato, não. É o último colocado do grupo B, tem apenas 1 ponto. O 15 é o segundo colocado com 5 pontos. Já a Alemense jogou ontem, fora de casa, e perdeu também para o Desportivo Brasil por 2-0. A Alemense também vai mal no campeonato. Ela está com 1 ponto também e é a vice-lanterna do grupo, junto com o Rio Claro ali com a mesma pontuação. Tem alguém aqui, algum time aqui na região que está bem no futebol? O 15 que está em segundo lugar aí, é verdade, no grupo B da Copa Paulista aí. Mas o Rio Claro. Pegar os demais. Não, é Rio Claro, só estão jogando agora Rio Claro, Lemense e 15 de Piracicaba na Copa Paulista. E a Inter de Limeira, que se despediu ontem da Série D do Campeonato Brasileiro. Ela não conseguiu a classificação para a próxima fase e ontem ainda foi uma despedida com derrota. Perdeu em casa, perdeu em Limeira para a Caldense por 1-0. E o detalhe no caso da Inter é que ela vai ter que, no ano que vem, no Paulista, conseguir novamente essa vaga, né? Do zero. Para a Série D, né? Porque a vaga, se você não vai bem num campeonato da Série D num ano, no outro você não tem a vaga garantida. Começa tudo de novo. A caminhada começa do zero, né? Bom, vamos lá. Campeonato Brasileiro. Esse é o que interessa mais a todo mundo aí, porque a rivalidade é grande, né? Tem novo líder, né? Tem novo líder. Tem o Atlético Mineiro, que venceu o Botafogo ontem e passou assumiu a liderança com 31 pontos, deixou o Palmeiras para trás, mas o Palmeiras joga hoje ainda contra o Cuiabá, então tem a chance de recuperar aí a liderança do campeonato. O campeonato começou aí no sábado. O Corinthians tomou uma virada do Ceará, lá no Ceará,
3-1, um jogo marcado por golaços. Foram 3 dos 4, 3 foram golaços. Foram mesmo. O Roger Guedes, que acertou um tirombaço de fora da área lá, e acertou o ângulo. E que a torcida pega no pé todo dia. Não sem razão, né? Tem razão de pegar no pé dele também, porque eu vou te contar uma coisa, tem hora que ele anda em campo, né? O Mário seria um deles. Pelo amor de Deus. Não, pode mandar lá pro São Paulo que eu agradeço. O empate do Ceará foi um golaço do Bruno Pacheco. Ele pegou um voleio do bico da área ali que ele pode tentar mais 10 vezes aquele chute, eu acho que ele não acerta de novo, não. É difícil, bem difícil. E a virada do Ceará também veio num outro gol muito bonito do Vina, que pegou de fora da área, acertou o ângulo sem defesa para o goleiro. Muito bem. Foram 3 gols maravilhosos. Os 3 primeiros gols desse jogo foram talvez os gols mais bonitos do campeonato. Né? Exatamente, né? É isso que eu ia falar. Foi muito campeonato bonito. mesmo. É impressionante, lindos. E no segundo tempo, o Kleber fez mais um aí, né? Mas aí foi um gol normal, né? Foi um gol normal. Entrou na área e bateu na saída do goleiro e foi tranquilo. O Corinthians perdeu a chance de assumir a liderança, porque se ele ganha, ele assume a liderança e nem o Atlético conseguiria passar por ele. Até gol de barriga valia. Valia qualquer coisa. Não é a primeira vez que o Corinthians deixa passar essa oportunidade, né? Tá ali na boca para assumir a liderança e acaba perdendo. Então, mas isso é uma coisa que está acontecendo com todos os times. O Palmeiras também deixou de deslanchar, entendeu? O Atlético Mineiro também deixou de deslanchar. Já nessa campeonatos também, né? O campeonato é muito disputado, né? E tem os outros campeonatos, tem os paralelos, né? Esses times estão disputando Libertadores, disputam Copa do Brasil, Sul-Americana, então é difícil. É bem equilibrado, né? Você pega um time que está lá embaixo, você não dá... não vai a lugar nenhum, acaba ganhando do líder e... E tem a questão de não ter 2 times. Eu acho que... Não tem 2 times. Na minha opinião, o futebol é o único esporte em que essa hegemonia do time não é total. Sim. Não tem essa vantagem. Você pega no vôlei, por exemplo, o time melhor sempre vence. É difícil o time melhor, não tem zebra. Tem que errar muito. No futebol tem. Um time que está mal, um time que está lá embaixo na tabela, entra contra um líder, por exemplo. Entra aí, um time fechadinho, jogando na retranca, dá uma sorte de fazer um gol, acaba ganhando o jogo. E essa é a magia, diríamos, do futebol, né? Essa é o que encanta, né? E hoje o Palmeiras pode assumir a liderança, né? Reassumir a liderança do campeonato, jogando em casa contra o Cuiabá. O jogo é às 8 da noite e com certeza o Palmeiras vai assumir aí a liderança. Não sei não. Jogou contra o São Paulo em casa e você viu o que aconteceu, mas São Paulo, Cuiabá, eu acho que não tem toda essa força. Seria surpreendente, jogando no campo do Palmeiras, no Allianz Parque. Seria uma zebra. Seria essa zebra que a gente acabou de falar agora aqui, né? Mas o futebol apresenta essa surpresa. E a gente estava falando, né, dessas zebras e de muitos jogos. Isso está se refletindo nos times. O Corinthians, por exemplo, está com muito desfalque e por contusão. Fagner, Renato Augusto, o William, jogadores que estão aí fora há um bom tempo já, porque não conseguem se recuperar. O Corinthians, o próximo jogo do Corinthians agora é na quarta-feira, na Neoquímica contra o Curitiba. Também desfalcado, certamente. Certamente também desfalcado. E o outro time que foi mal, o outro paulista que foi mal é o Santos, né? Vem bem há um bom tempo, né? Depois da desclassificação na Copa do Brasil, depois que ele foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians, mesmo vencendo o jogo, né? Ele foi desclassificado. O Santos perdeu também no sábado para o Avaí, por 1-0. Um dos piores jogos da temporada. Ele tinha sido, ele tinha jogado com Fortaleza também, foi qual foi Sul-Americana? Ele foi eliminado pelo Fortaleza. A Sul-Americana foi eliminado por uma outra equipe. Eu não lembro quem que ele foi. Por um time lá da Venezuela, um time fraco, inclusive. Agora, o Santos tomou o gol muito cedo, né? 8 minutos do primeiro tempo, ele tomou o gol, um gol de pênalti, e ele não conseguiu reagir. Agora, vamos ver, ele na quarta-feira ele enfrenta o Botafogo em Santos. Então vamos ver se... Botafogo do Carioca. Botafogo Carioca. Duelo de equipes que estão ali na mesma faixa da tabela do campeonato intermediário. O Santos está sem técnico, né? Está sem técnico. Já não tem um elenco daqueles dos mais fortes, está sem treinador. E tudo isso conta, né? Tudo isso vai pesando, a torcida pegando no pé, os jogadores não se sentem à vontade. São jogadores novos. Exatamente. E eu viajando aqui pensando num Santos e Botafogo nos anos 70. Nossa.
Isso daí é coisa de... Dois dos maiores times, né, dos anos 60, né? Os dois grandes times 60, do Brasil, 70, na década, né? De 60, de 70. Palmeiras né? também, ali naquela época também, né? Na década de 60, a seleção brasileira, Sim, a era a base base, né? eram Botafogo e Santos, né? Exatamente. Bom, e ontem teve o São Paulo e o Fluminense no jogaço. Um bom jogo ontem, no Morumbi. O São Paulo deixou escapar a vitória. O São Paulo começou aí, o Fluminense começou melhor o primeiro tempo, chegou a abrir o placar aí. O São Paulo empatou com o Luciano e virou com o Patrick, ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Manuel deixou tudo igual e o jogo terminou 2-2. Como eu disse, o Fluminense começou melhor e dominou parte do primeiro tempo. Aí o Rogério Ceni mexeu cedo no time. Mexeu certo. Mexeu certo, fez a alteração, o jogo ficou equilibrado, tanto é que o São Paulo conseguiu passar na frente. E quando o jogo estava 2-1, o São Paulo perdeu a chance. Exato. O São Paulo perdeu a chance de matar o jogo. Impressionante. Ele perdeu 2 gols, um com o Luciano e o outro com o Patrick, que poderia ter definido a partida. Exato. Entendeu? Nós estamos aqui com o São Paulino, que chegou aqui agora no estúdio, que vai participar da nossa entrevista daqui a pouco, vai participar de uma entrevista com a gente, que é o prefeito aqui, o Pedrinho Eliseu, e ele deve ter ficado muito bravo com aquele jogo de ontem. Não matou o jogo, não matou a partida. Não matou, acabou levando o empate, sendo punido, né? Diz a história, né, que no futebol quem não faz toma, então... E esse resultado que não mexeu muito, acho que não foi bom, a meu ver, aí não foi bom para ninguém, né? Nem para o Fluminense e nem para o São Paulo. O Fluminense, se tivesse ganhado, chegaria a 30 pontos, passaria Corinthians e Inter, e, no entanto, agora está aí no 5º lugar com 28 pontos. O São Paulo teria chegado a 26 e teria deixado para trás o Bragantino e o Flamengo, ganhando 2 posições. Com empate, ficou aí em 9º lugar. E 2 times que estão bem fortes também, né? O Fluminense deu uma boa recuperada, né? O Fernando Diniz parece que conseguiu... naquele esquema dele ali. De toca pra lá, toca pra cá. Não gosto muito dele não, mas lá no Fluminense realmente tá dando um jeito, né? Tem um bom time, viu? Tá tem bem bons organizado. jogadores. Tá bem organizado ali. Agora o São Paulo, o próximo jogo do São Paulo é na quarta-feira, uma parada contra o Inter, lá em Porto Alegre, às 8 da noite. Difícil. Né? Jogo duro. O outro paulista que venceu ontem foi o Bragantino, foi a Minas Gerais, venceu o América por 3-0, é o 8º colocado e está brigando aí por uma vaga aí na Sul-Americana aí. Um bom time também, né? Bom, vamos mudar um pouquinho agora de esporte, vamos deixar para lá o futebol um pouquinho. Vamos de Pan-Americano. O Brasil foi campeão ontem de ginástica artística por equipe. As meninas brasileiras derrotaram nada mais, nada menos que as norte-americanas e ficaram com a medalha de ouro. Teve também individual, né? Teve individual também. O destaque do individual foi para Flávia Saraiva, que terminou a competição com 4 medalhas. Além dessa disputa por equipe, ela também foi campeã no individual geral, ouro na trave e prata no solo. A Rebeca Andrade, a nossa musa da Olimpíada, foi ouro nas barras assimétricas e prata na trave. Então, parabéns para as meninas aí, né? Por essa conquista inédita da seleção feminina, né? A Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Júlia Soares, Caroline Pedro e Lohane Oliveira. Na sexta-feira, as meninas já tinham garantido vaga para o Mundial da Ginástica Artística por equipe também, que vai ser disputado entre outubro e novembro em Liverpool, na Inglaterra. Então aí parabéns para as meninas e foi uma grande conquista. Modalidade, né? Pouco falada, pouco divulgada. Pouco difundida. Aliás, eu acho que esses esportes aí têm dado bastante orgulho para a gente e tem sido pouco difundido. Continua ainda sendo pouco difundido, né? Então, eu acho que isso aí precisaria ganhar um pouco mais de visibilidade. Voltar até aquelas práticas escolares, né? Exatamente. Criar melhor, né? São 7h28. Deixa eu só falar mais rapidinho aqui sobre 2 coisas. O vôlei feminino. O vôlei feminino perdeu para a Itália ontem, na Liga das Nações de Vôlei Feminino. O jogo foi na Turquia e a Itália venceu por 3-0. Né? No último set, o técnico, o José Roberto Guimarães, ele até mexeu no time, deu uma melhorada, mas não foi suficiente para virar o jogo em cima das meninas da Itália. O Brasil nunca venceu a Liga das Nações de vôlei feminino
Em outras 2 oportunidades, em 2020 e 2021, a equipe também ficou com o vice-campeonato, sendo derrotada pelos Estados Unidos. Para a Itália também era inédito, né? Para a Itália também era inédito. Posso falar mais uma coisinha só aqui? A nossa fadinha, Raíssa Leal, ela foi campeã da etapa de Jacksonville, nos Estados Unidos, da competição de SLS, que é uma modalidade do skate. Ela superou a japonesa Yumeka Oda. Nossa. A Raíssa foi para a última manobra precisando de 7,5. Ela anotou 7,6 e ficou com o título. Uma manobra sensacional, né? Rapidinho, para terminar, a próxima etapa vai ser no dia 13 e 14 de agosto, também nos Estados Unidos, e vamos torcer por ela. Belo resultado. Vou até pegar meu skate aqui, viu, Jaqueline? Para todas elas. E já deu para ver que o esporte realmente não para, né? Por isso, até amanhã, Luiz Pierre. Até amanhã, pela participação. Entende tudo, hein? Um abraço. 7h29 no Manhã Conecta. Continua por aqui as notícias na sua manhã, nessa segunda-feira, na estreia do nosso Manhã Conecta, o Rádio Jornal aqui no 104,1. Intervalo, daqui a pouco tem muito mais. Manhã Conecta, pra ver e ouvir. Conecta, conecta, conecta. Preço baixo, lucro certo. Preço baixo, lucro certo. Inverno no Hispânia Atacadista. Os preços foram lá para baixo. Vem lucrar. Refrigerante Coca-Cola, 2,5 litros, 7,59. Leite condensado Itambé, lata 395 gramas. No atacado, 5,89. Bombom Nestlé, especialidades, 251 gramas, 9,49. Hispânia Atacadista. Aqui é barato mesmo. Preço baixo, lucro certo. Abertas as inscrições para o processo seletivo com a nota do Enem para a Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique Araras. Poucas vagas. Inscrições até 31 de julho. slmandiqueararas.edu.br. 7h33. No ar, TV Conecta, uma nova televisão com o melhor da região. As principais notícias no Conecta Meio-Dia e no Jornal Conecta, às 7:50 da noite. Sintonize em Araras no 17.1 e no canal 13 no Cabo. Limeira 36.1. TV Conecta, informação de qualidade. Para ver e ouvir, conecta. 104,1 FM Conecta. Manhã Conecta, pra ver e ouvir. Agora são 7h31. Terminou este final de semana em Piracicaba a Festa do Divino Espírito Santo, que acontece há 196 anos. Esse é um dos mais importantes eventos culturais da cidade. Piracicaba, aliás, foi um forte orgulho da sua raiz e da sua cultura. Ontem teve missa, congada, procissão, encontro dos barcos e bandeiras no Rio Piracicaba. No encerramento, tomaram posse os novos festeiros, Adolfo Queiroz e Elizabeth Botolin, o casal que será representante da festa para o ano que vem. De acordo com o presidente da Irmandade do Divino Espírito Santo, Victor Alberto Totti, a paixão e o fascínio por essas festividades vem de pai para filho há mais de um século e agora já começa a ser pensada e preparada pelos festeiros para 2023. Eu conversei ontem com o Vitor Totti e ele estava entusiasmado, né? Conversei no sábado antes da festa e no domingo depois do evento também. Ele todo feliz porque 196 anos de tradição é para poucos, né? Realmente uma coisa bem legal, uma cultura forte, cada vez mais forte, mesmo com os jovens, né? Os jovens chegando para a festa agora também. Está sempre reforçada, renovada esta festa. E já que estamos falando de cultura, o colunista do jornal O Globo, o Anselmo Góes, que sempre tem as suas notícias exclusivas, publicou que o ônibus com a comitiva do Gilberto Gil em turnê pela Europa foi parado na fronteira da Itália com a França. Aí imagina, né? Tensão e tal. Aí, explicado de quem se tratava, um guarda puxou o canto. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá.
toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Ou seja, quem é em qualquer lugar do mundo, né? Isso merece ser compartilhado, não, Jaqueline? Com certeza merece ser compartilhado. Aliás, é motivo de orgulho saber, né, que tem a nossa cultura sendo reconhecida internacionalmente. Muito legal. E o estado de São Paulo já definiu que vai começar em agosto, portanto, daqui a 2 semanas, a vistoria de todos os veículos usados no transporte escolar dos ensinos público e privado. Mas tem município que já está se antecipando aí à medida. Marcelo Moraes, qual a cidade apressadinha que saiu na frente? Itapira, Jaqueline. O Departamento de Trânsito da cidade deu prazo até a próxima quinta-feira para todos os donos de veículos que trabalham com transporte escolar regularizar a situação. A nossa repórter Ana Paula Ziglio traz mais informações sobre isso. Vamos acompanhar. Os responsáveis pelos veículos devem providenciar todos os documentos necessários e protocolar junto com o requerimento na seção de protocolo e arquivo da Prefeitura até o dia 22 de julho. Ou seja, são 5 dias corridos para cumprir a parte burocrática. Lembrando aí que os veículos que não tiverem o alvará não poderão atuar até que a documentação seja regularizada. Para explicar um pouco mais sobre esse assunto, está aqui o Luiz Gustavo Pereira, que é o diretor do Departamento de Trânsito de Itapira. Luiz Gustavo, quais são os principais documentos, então, que os responsáveis pelos transportes escolares aqui da cidade devem apresentar? Hoje nós temos aí para poder ser apresentado para o Departamento de Trânsito toda a documentação do veículo, tem que estar em dia, passado pelo Detran, toda a documentação em relação ao condutor, ou seja, habilitação, um atestado de saúde, tem que estar tudo em ordem para ser apresentado. Após isso, nós fazemos a vistoria do veículo em relação a pneus e outros itens importantes aí que cobram também umas normas do CONTRAN para serem liberados para poder fazer o trabalho escolar no município. Quem quiser saber mais informações pode procurar em algum site? Isso, nós temos o site da Prefeitura que tem todas as informações e também a Secretaria da Educação ou o Departamento de Trânsito vai estar disponível para todas as informações cabíveis. E quais são as penalidades para quem for pego aí sem esse alvará no transporte escolar? Nós temos de advertência até a perca do alvará, tá? Isso daí é um processo que existe há muitos anos, eu acredito que faz parte também da legislação do CONTRAN. Tudo tem que estar em ordem e a penalidade é séria, a Polícia Militar nos ajuda nisso e nós temos os fiscais que fazem esse trabalho mensalmente também. Certo, muito obrigada pelas informações. Lembrando então que o prazo aí para a regularização vai até o dia 22 de julho. De Itapira, Ana Paula Zílio. Realmente é um assunto muito sério, é um assunto muito importante. O veículo que faz o transporte das crianças precisa ser realmente vistoriado, ter todas essas documentações, todas essas vistorias importantes para manutenção, de documentação. São nossas crianças sendo levadas com segurança para as escolas, né? E os profissionais lá de Itapira que precisem de mais informações para essa vistoria obrigatória, né, do transporte escolar, pode acessar o site itapira.sp.gov.br. O recado está dado. 7h37 e agora temos entrevista, Jaqueline, aqui nos estúdios da Conecta. Pois é, e o nosso convidado para a estreia do Manhã Conecta é o prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu, ao vivo aqui com a gente. Obrigada pela presença, prefeito. E para começar, eu pergunto, das suas promessas de campanha e do plano de governo, né, o que falta para entregar à população nesses 2 anos que restam para a próxima eleição? Primeiro, bom dia, Jaqueline, um prazer estar aqui novamente nos microfones do 104,1, agora com essa nova roupagem da Rádio Conecta, cumprimentar o Mário Santos, o Marcelo Moraes e aos ouvintes da Rádio Conecta que participam conosco. Com certeza nós estamos em praticamente 1 ano e meio de mandato, ainda há muito por executar, e eu posso dizer que a nossa principal dificuldade hoje, eu acredito que seja aquela que todos os municípios brasileiros sofrem, que é a questão da organização econômico-financeira da cidade. Nós somos uma prefeitura cuja arrecadação é privilegiada,
Mas nossas despesas fixas, né, que nós chamamos do ponto de vista técnico de despesas de custeio, são elevadíssimas, e eu não canso de dizer isso, vou dizer sempre, ganha muito, mas gasta muito, e nós temos que mudar essa equação. Já temos feito um trabalho nesse sentido, monetização da Araprev, parcelamento de dívidas que não fomos nós que causamos, que nos vão dar uma melhor condição para poder ter mais receita nas mãos, e principalmente o investimento aí de médio e longo prazo, através da atração de novas empresas, empresas para o Distrito 4, Distrito 6 que acabamos de fundar, e o Distrito 7 que está nascendo, previsão para o ano que vem. Tudo isso vai melhorar a arrecadação da cidade de Araras, trabalhando também na outra ponta para gastar melhor os recursos da administração pública. O resto está encaminhado, muitas coisas já fizemos, e eu quero agradecer aqui e aproveitar a oportunidade, toda a minha equipe, os servidores públicos da Prefeitura, que estão nesse mesmo compasso que nós, engajados com vistas ao objetivo de cumprir aí todos os nossos compromissos de campanha. Prefeito, o senhor acabou de falar sobre a questão do novo distrito industrial, né? Isso. E eu tenho visto o senhor aí pelas ruas com projetos, apresentando, entregando obras, e sempre me disseram, não, mas o prefeito é assim mesmo, ele é popular, ele gosta de estar na rua. Eu gosto. Mas a minha pergunta é um tanto quanto capciosa. Adoro pergunta capciosa. Pode mandar que eu mato no peixe e chuto pro gol. São Paulino Claro, é assim. É isso aí. O senhor cumpre seu mandato até o final ou o senhor sai candidato a alguma coisa? Não, cumpro meu mandato até o final. E vou dizer por quê. Primeiro porque eu amo o que eu faço, nasci para isso. E você conhece a minha história, sabe? Foram 3 eleições para eu finalmente conseguir cumprir o mandato completo. Vou até o final, não sou candidato a nada. Aliás, sou candidato a ser um bom prefeito para poder fazer um bom governo, e aí o futuro vai dizer aquilo que a gente vai fazer lá na frente. Nessa questão dos apoios políticos, que agora nós temos eleições, o senhor tem recebido convidados aqui na cidade, personalidades políticas da cidade, do estado, né? Até de Brasília, e o senhor pretende então abraçar algumas candidaturas? Como é que o senhor está vendo isso? Eu recebo muita gente, viu? E é importante dizer que... Importante para Araras, inclusive? Sem dúvida. Todo mundo que ajudou a cidade de Araras tem o meu respeito e a minha consideração, e eu faço questão de registrar esses momentos. É importante mostrarmos aquilo que está acontecendo. Claro, eu tenho os meus candidatos, tenho o meu candidato a deputado estadual por uma questão da legislação eleitoral, não vou dizer, mas já sabem, né? Todo mundo sabe quem é, e é importante dizer que Araras tem finalmente a oportunidade de ter um deputado estadual. E faz diferença muito. É diferente o prefeito que chega, principalmente na Assembleia Legislativa. Brasília é um outro mundo ainda, Araras não tem punch para eleger um federal, por isso é que nós vamos trazer para cá um deputado federal de fora da nossa cidade que tem nos ajudado. Mas para a Assembleia já dá. E Araras tem a chance pela primeira vez na sua história, depois de 12 anos, né, 3 mandatos, se não for 16, salvo engano da minha memória, são 16 anos isso mesmo, de termos um deputado estadual aqui. E por isso é que nós sim atendemos muita gente, vamos sempre registrar e agradecer os que vieram para ajudar a nossa cidade. Temos um candidato que nós vamos apoiar, eu tenho convicção de que tem plenas condições de chegar lá para me ajudar como prefeito a conseguir não só recursos para a cidade, mas conseguir acesso para que as coisas da cidade de Araras, em especial junto ao governo do estado de São Paulo, andem depressa. Prefeito. Desculpa. Não, só para seguir nessa linha aqui de apoio ou não, claro. A gente está às vésperas de uma eleição, seja federal, estadual, sem citar nomes. Para Araras, muda alguma coisa? Quem vencer as eleições, isso interfere em alguma coisa no seu governo municipal, prefeito? Olha, o governador Rodrigo Garcia acho que deu a receita do remédio, e é o meu ponto de vista. Tá? Eu tenho dito isso sempre, sem aqui a pretensão de ferir suscetibilidades. Essa discussão de esquerda e direita lá dos jacobinos, gerondinos, isso já ficou para trás, meu amigo, tá? E o que eu tenho que dizer é que quem for presidente da República, o prefeito evidentemente tem que torcer a favor, vai conversar com se tiver oportunidade. Eu espero que a população tenha condição de acompanhar efetivamente aquilo que vai ser proposto na eleição. Me assusta muito tudo isso que nós temos vivido aí, essa bagunça do ponto de vista do livre direito à manifestação do pensamento, que os dois lados da história é uma eleição polarizada, não tem conseguido respeitar. Mas enfim, seja lá quem for o presidente da República, nós na condição de prefeito vamos ter que trabalhar para trazer sempre para perto dos interesses do nosso município e da nossa região.
Voltando um pouquinho nessa questão que o senhor falou anteriormente de que Araras não está pronta ainda não tem um push para um deputado federal. O que precisa? Precisava todo mundo votar em alguém daqui. É que há deputados que vêm, que são representativos vamos dizer, de igrejas, que eu respeito, mas tudo bem, tem um voto que tem um aspecto religioso, a gente tem que respeitar, entender, existe uma razão para isso. Muita divisão de votos, é isso. Outros deputados que vieram para cá na eleição passada, 8 mil votos, 6 mil votos, nunca voltaram aqui. Entendi. Nem para perguntar ao prefeito, precisa de um copo de água aí? O que você está precisando na sua cidade? Essa é a realidade, mas a tempo e modo, e agora durante a eleição nós vamos ter essa chance, nós vamos explicar com muita acuidade e vontade porque é que é importante votar em alguém que tenha identificação com a nossa cidade. Porque depois, o voto ideológico também gosto. Filosofia, né? Tudo muito bonito, tá? Mas nestes momentos nós temos que ser pragmáticos. O pragmatismo que nasceu nos Estados Unidos não foi em vão, por isso que eles são uma superpotência. Qual é o meu objetivo? O que eu tenho que fazer para alcançar? Não estou com isso dizendo que os fins justificam os meios, muito pelo contrário. Mas a visão tem que ser objetiva e não adianta nada votar em deputado que vem aqui porque é bonito, porque isso, porque aquilo, porque fala o que o povo quer ouvir e na hora H não apoia a cidade. É isso. Bom, eu sou mulher, eu vou puxar um pouquinho de sardinha pro meu lado, né? Claro. O senhor, como político experiente também, qual a sua opinião sobre o número de mulheres na política nacional? Por que é tão pequeno, né? A Câmara tem a maioria feminina, são 6 mulheres Araras, e 5 homens, isso. Mas a gente sabe que isso é uma exceção no Brasil, né? Por que isso acontece? Olha, é uma junção de fatores. Eu vou dizer o primeiro, é uma crítica construtiva. Porque as mulheres não querem participar também da maneira como deveriam. Eu vou dizer, é muito mais fácil trabalhar com mulher. Mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, mulher consegue fazer de uma forma que é suave e nos permite conduzir as coisas com uma tranquilidade que para o prefeito, por exemplo, é muito interessante. Agora, na realidade, quando da construção destas candidaturas, qual é a experiência que nós temos vivido? Isso desde as eleições que eu participava, que nem candidato era. É difícil encontrá-las, é difícil encontrar mulheres que queiram participar da política. E tem uma razão, porque o ambiente é absolutamente machista. Os homens são difíceis, não todos, mas uma grande parte deles, em saber compreender a condição da mulher, né? E principalmente tem dificuldade em dialogar. Então, não é que a mulher é alheia, não. As pesquisas mostram, inclusive, que a mulher tem muito maior condição de convicção do homem para efeito de decidir em quem vai votar. É que, para mim, eu acho que as mulheres, uma parte delas, observam todo esse momento, todo esse contexto político brasileiro e verdadeiramente chegam à seguinte conclusão: eu não tenho vontade de participar disso, mas nós vamos conseguir mudar essa realidade, né? Enxergando o problema e trabalhando, nós que estamos nas respectivas direções dos partidos em nível municipal, fazendo a nossa parte aqui no nosso micro-universo, trazendo essas mulheres para o debate, convidando sempre e mostrando que é importante que elas participem. Araras, que é exemplo nisso, dos 11 vereadores, 6 são mulheres. A respeito dos recursos vindos, né, que entram em Araras, a gente ficou sabendo no ano passado, né, de uma empresa internacional, uma empresa coreana que estaria entrando na cidade. Como que está a adesão dessas empresas, dessas grandes aí, tanto nacionais quanto internacionais, aqui na cidade? A empresa é a DS Multimídia, é a Kiota, é uma empresa da Coreia do Sul. Inclusive, estou com a foto aqui da placa, eles fizeram agora a topografia do terreno, já estão fechando para início de construção, já contrataram o projeto, é uma planta futurista, bonita, mas na realidade não dá para trazer todas as grandes empresas para uma cidade só. E é uma briga de foice no escuro, porque todo mundo quer. Nós conseguimos atrair a Kiota, isso é preto no branco, está no contrato, né? É um termo de avenças com contrapartidas. O município doa a área, mas eles têm a obrigação de fazer tudo aquilo que assumiram a título de compromisso com a cidade. São 1.500 empregos diretos, entre 4.000 e 5.000 empregos indiretos. E outras empresas menores que virão com a DS Multimídia nesse contexto. Ela é o carro-chefe. Nós vamos trabalhar para trazer as empresas aí da sua cadeia de suprimentos, ou as empresas que têm a ver com as atividades que ela desenvolve. Distrito 7, que está nascendo na região norte da cidade de Araras, e para o Distrito 4, várias empresas, algumas de fora, outras de Araras, que lá em 2017 nós trouxemos e que iniciaram suas operações, outras que estão em processo de construção. É um trabalho interessante que eu adoro fazer, não terceirizo, faço com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leonardo,
mas cuido pessoalmente, porque na minha concepção, se não for o principal, é um dos principais trabalhos que o prefeito consciente tem que fazer pela sua cidade. 7h48, Manhã Conecta, recebendo hoje a presença do prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu, respondendo a várias questões aqui da nossa equipe do Jornalismo Conecta. Mário, mais alguma questão para o prefeito? Sim. O senhor está falando dessa geração de emprego e renda, né? Isso. Para a chegada das empresas multinacionais ou nacionais. Mas essa semana o senhor resolveu um pepino que estava aí há 2 meses, pelo menos, da entrega das cestas básicas. Né? Mas aí tem 2 questões. Primeiro, a necessidade da troca de empresa, porque teve um problema, ok, o senhor explica, a gente entende, perfeito. Agora, quando é que a gente pode pensar numa Araras onde nós não teremos 3.700 pessoas que precisem de uma cesta básica? Sem dúvida. Sua pergunta inteligentíssima. É um dos maiores desafios que a assistência social da nossa cidade tem vivido. E eu conversava a esse respeito, inclusive, esta semana, com as pessoas que cuidam, né, deste assunto, com a Karina, com a nossa secretária Pascoala. Dizer para vocês que Araras entrega, e não que isso seja motivo de orgulho, mas enquanto isso for necessário eu vou continuar fazendo. Já dizia Madre Teresa de Calcutá, podem gritar quanto quiser, mas enquanto não houver o que comer, pão e água nós temos que dar. Agora, é evidente que isso para o prefeito tem uma conotação absolutamente desafiadora. Porque se tem 3.750 famílias, recorde na entrega de cestas. Né? Quando nós assumimos o governo, a média era 1.450, agora são 3.750 cestas em média por mês que nós temos entregue. É porque algo, né, de equivocado está acontecendo. Mas não é uma realidade só nossa, não. Todas as cidades são assim. Na verdade é que as outras cidades não atendem como Araras atende na entrega destes alimentos. O desafio é o quê? Primeiro, torcer para o mundo andar. A Covid piorou as coisas. Não estou terceirizando o problema. Araras tem problemas próprios, mas nós somos uma cidade privilegiadíssima sob o aspecto do desenvolvimento econômico e social. Precisa melhorar o mundo, precisa o governo agir de uma maneira tal. Se nós formos buscar na inflação, na composição dos índices inflacionários, nos diferentes tipos de índices que se tem, o dos alimentos é o mais alto. Então você vai pegar a inflação, pega o IPCAE para março desse ano aqui, 10,4%, 10,5%. Mas na comida não é só isso, não. Na comida é 35%, 40%, 45%. E o que mais penaliza as pessoas é que, principalmente os alimentos que compõem a cesta básica, que são os do dia a dia, o arroz, o feijão, subiram muito. Foi aí que deu o problema com a questão dos preços? Isso. A prefeitura faz licitação, o cara que ganhou a licitação aqui no passado deu um preço X. Mas para entregar 6 meses depois, o preço já não é mais X, é X vezes alguns %. Ele não quis entregar, precisamos rescindir e contratar de novo. Mas finalizando, é trabalhar pelas portas de saída. É difícil fazer o convencimento, tem pessoas que vai ajudar a vida inteira, não tem como escapar, mas o convencimento do cidadão no sentido de que ele tem que se preparar para poder trabalhar, que ele tem que se qualificar mais para poder trabalhar. Você imagina que é uma grande gama de pessoas que pura e simplesmente perdeu, né, aquela condição e aquele sentimento de que precisa trabalhar. Então o desafio é imenso, demoraria um certo tempo para poder explicar. O que eu posso te dizer é que a sua pergunta, além de inteligente, me admoesta, né? Me incomoda positivamente, porque eu sei que a gente tem que mudar essa realidade. Você tem toda a razão. Buscar uma solução, né? Muito obrigada, prefeito, pela participação. E aqui só fica o nosso pedido: cuide de Araras e cuide com carinho. Eu agradeço, vou continuar trabalhando para cuidar de Araras com carinho. Não é um cuidado que cabe só ao prefeito. Agradecer a Conecta aí, porque com esse jornalismo inteligente nos ajuda a melhorar o nível, né, da informação na cidade de Araras. Parabéns a vocês, me senti muito honrado e dignificado por estar aqui. Nós é que agradecemos. E que cabe também a toda a nossa população. Quando limpa as ruas, não sujar de novo, colocar o entulho no dia certo, nos ajudar a tocar o barco, porque sozinho o capitão não chega até o final. Mas eu acredito muito no povo da minha cidade e tenho uma fé inabalável em Deus. Acordo todos os dias feliz, fazendo o que amo. Beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade. Aí está. Muito obrigado à presença do prefeito de Araras, o Pedrinho Eliseu, que participou conosco dessa primeira edição do Manhã Conecta. Daqui a pouco mais destaques para você ficar muito bem informado logo no início do seu dia. Manhã Conecta. As notícias da região logo cedo para você. Conecta. Conecta. Conecta.
Quer vender mais? Anuncie aqui. Ligue 19 99853 4791. Conecta FM. Para ver e ouvir, Conecta. O maior festival de compras de Araras está chegando. Vem aí o 7º Festcom, nos dias 21, 22 e 23 de julho. O comércio de Araras prepara muitos descontos e vantagens para você e sua família. Sábado, 23 de julho, o comércio irá funcionar até às 18 horas. Compre nas lojas identificadas com o cartaz do Festcom e aproveite as promoções. Baixe o aplicativo ACIA Araras para conferir as empresas participantes. Imperdível, você não vai ficar de fora, né? 7h56. Atualize e aprofunde o seu conhecimento em odontologia. Faça pós-graduação na Faculdade São Leopoldo Mandique, em Araras. Aprenda com professores reconhecidos no mercado, em uma infraestrutura completa e tecnológica. Cursos em todas as especialidades da odontologia. Transforme sua carreira. WhatsApp 19 3508 0711. Pós é na Mandique. 104,1 FM Conecta. Manhã Conecta. As notícias da região logo cedo para você. Agora são 7h55. A agência France Press publicou esse final de semana dados da ONU que mostram que a violência não cessa no Haiti, mesmo depois de um ano do assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse. Só no mês de julho, pelo menos 234 pessoas morreram ou ficaram feridas em consequência da violência entre gangues em Cité Solé, que é o lugar mais pobre e violento da periferia de Porto Príncipe, que é a capital do país. A maioria das vítimas não está diretamente vinculada às gangues, mas foi alvo dos membros dessas gangues, né? Também recebemos novas denúncias de violência sexual, afirmou o porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Rémi Laurence. Muito bem, estamos profundamente preocupados com o agravamento da violência em Porto Príncipe e com o aumento das violações de direitos humanos cometidas contra a população local por gangues fortemente armadas, foi o que disse o porta-voz. Desde a última sexta-feira, disparos de armas automáticas podem ser ouvidos durante todo o dia em Cité Solé, onde duas facções se enfrentam. Com poucos homens e recursos, a polícia local não intervém nos confrontos. Agora 7h58 e uma reportagem do jornal O Globo desse fim de semana mostra dados preocupantes sobre o armamento da população brasileira. 3 anos após a flexibilização do uso de armas, o Brasil chega a 46 milhões de permissões para a compra de armas de fogo por civis. Hoje há 605 mil pessoas com acesso a armamento, número maior que o total do efetivo de PMs no país e de militares em serviço nas Forças Armadas. Os dados inéditos levantados pelo Instituto Igarapé, a pedido do Globo, dão uma dimensão do potencial de arsenal autorizado antes e depois da política belicista do governo federal. Assunto para Mário César Santos. Pois é, segundo a gerente do Instituto Igarapé, Michele dos Ramos, ao se tornar um estilo de vida, ela considera isso um estilo de vida criado aí, o armamentismo, passou a alimentar essa indústria bélica. E o mercado nunca esteve tão aquecido. Ela diz que a situação chegou a um ponto em que já ultrapassamos o nível de alerta. Podemos ver assim os números e é coisa assim absurda. Você tem um número maior de cadastros do que o número de polícia no país. Então você tem um número de cadastro de armas, né, pessoas com cadastro aprovados, maior do que um número de PMs no país, né, maior que o número de PMs no país e maior que o número até mesmo das Forças Armadas. Nós temos um país que tem um terceiro exército, né, nas ruas. Você tem os colecionadores, os atiradores
e os clubes, né, de tiros, que têm essa vasta possibilidade de conseguir registrar as armas nos seus nomes ou casas, e são maiores, um número maior do que os exércitos que nós temos aí para cuidar da nossa segurança. 7h51, Manhã Conecta, e um jovem casal da cidade de Manitoba, no Canadá, vive uma história inusitada com o corvo. Dana Bryce e o noivo estavam limpando a varanda da casa quando acharam 3 filhotes da espécie caídos no jardim. O casal então resgatou as aves, deu de comer e beber, deu abrigo, e quando os filhotes já estavam saudáveis, foram devolvidos à natureza, Jaqueline. E a dona ela conta, né, que um deles era o mais frágil e também o mais amoroso da turma. Ela acabou dando o pequeno corvo o nome de Oscar, e quando o Oscar foi embora, Dana relatou a um jornal local da cidade, onde ela vive, que ficou muito triste com a partida do filhote de corvo. E na manhã seguinte, para surpresa do casal, Oscar apareceu na janela da cozinha e depois disso passou a visitá-los todos os dias. O encontro foi filmado, publicado no TikTok, e em pouco tempo alcançou mais de 3,5 milhões de visualizações. E Oscar, claro, virou celebridade mundial. E com vivas para o Oscar, a gente encerra o Manhã Conecta. Amanhã, às 7 horas, estaremos de volta. Até lá. Primeira edição do Manhã Conecta, amanhã com muito mais informações para você começar muito bem o seu dia. Obrigado, dia. Jaqueline, Mário também. Bom dia, obrigado ao ouvinte Conecta. E a programação Conecta continua com muita música de qualidade para você. Uma ótima segunda-feira. Você acompanhou Manhã Conecta. Supervisão Luiz Antônio Pierre e direção Edith Gonçalves.